Que o Senhor te abençoe e te guarde. O pecado que não tem perdão. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Lucas 12, 10. Este é um dos assuntos mais difíceis do Evangelho. Portanto, nesses poucos minutos vou resumir o máximo. Blasfemar significa injuriar, difamar, caluniar. Os escribas e fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios de um homem pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. Em vez dos líderes religiosos se alegrarem e agradecerem a Jesus por libertar um homem do poder de Satanás, eles se rebelaram contra Cristo, difamando a sua obra e atribuindo aquele poder a Satanás. Eles acusaram Jesus de ser um aliado e agente de Satanás, isto é, acusaram Jesus de estar possesso do maioral dos demônios, Belzebu. Essa foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, a qual não há perdão. Como entender isso? A Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, 9. Quando há arrependimento e confissão, nenhum pecado está além da possibilidade do perdão de Deus. É a maravilhosa graça de Jesus. Essa doutrina é a coroa e glória do Evangelho. A blasfêmia contra o Espírito Santo é exatamente uma atitude de um coração que passou por um processo de endurecimento que chega ao ponto em que é impossível que essa pessoa seja renovada para o arrependimento. É uma irreversível dureza do coração. O pecado imperdoável é o estado de total insensibilidade espiritual causada pela contínua recusa de atender ao clamor do Espírito Santo no coração. A sensibilidade espiritual fica morta e o arrependimento se tornou impossível. Assim, a essência do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo pode ser condensada em uma só palavra: impenitência. Esse pecado imperdoável não diminui a capacidade divina de perdoar, mas esse tipo de pecador já não tem mais a capacidade de se arrepender e crer. É claro que só Deus sabe quem chegou a este ponto de ultrapassar a linha do pecado para a morte. É bom lembrar que nenhum cristão verdadeiro poderá cometer esse pecado, pois já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Há cristãos que têm um medo profundo só em pensar em ter cometido o pecado imperdoável. E isso já é uma evidência de que tal pessoa não cometeu. Vamos orar? Senhor, tenha misericórdia das pessoas incrédulas que blasfemam contra o Senhor, contra a igreja, contra a Bíblia. Que esses corações um dia possam ser quebrantados para se arrependerem e crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar na fé e nunca nos afastar do caminho de Cristo. Abençoa todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa reflexão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém? Deus lhe abençoe por isso.